A história que iremos contar hoje aconteceu em Ceilândia, Brasília DF, em meados da década de 90, mais precisamente em 1994. No início, era uma família como qualquer outra. Um pai, uma mãe, 2 filhos homens. Daniel, com 11, já começava a entender que nem tudo na vida é justo, mas ainda não sabia o quanto teria que amadurecer cedo. Rodrigo, com apenas 5, ainda acreditava que o mundo cabia inteiro nos braços do pai. Nada parecia fora do comum. Nada indicava que em pouco tempo tudo mudaria. Mas a vida não avisa quando vai virar a mesa. De um dia para o outro, o casal se separou, sem grandes explicações, sem preparo emocional, sem tempo para adaptação. E foi assim que Gaspar se viu sozinho, diante da missão mais pesada da sua vida: criar 2 filhos pequenos, com o coração machucado, o bolso vazio, mas um amor que parecia não ter fundo. A vida ficou difícil, difícil de um jeito que só quem já viveu sabe explicar. Os 3 passaram a morar em uma casa com apenas 2 cômodos. Não havia sala, não havia cozinha como se via nas casas dos amigos. A sala era um canto improvisado e a cozinha um fogareiro emprestado. No quarto havia apenas uma cama grande, onde dormiam Gaspar e Rodrigo, o mais novo. Daniel, o mais velho, dormia em um sofá gasto colocado ao lado da cama, que rangia sempre que ele se mexia durante a noite. Uma pequena televisão ficava no quarto. Não havia geladeira, não havia luxo, não havia conforto. Gaspar estava desempregado, mas mesmo assim, uma coisa ele repetia para si todos os dias: enquanto eu respirar, nada vai faltar. E de alguma forma, não faltava. Talvez você esteja se perguntando como isso era possível. Como um homem sem trabalho fixo conseguia sustentar 2 filhos? Como ele mantinha a casa em pé quando tudo parecia querer cair? A resposta não estava no dinheiro, estava na decisão. Gaspar acordava cedo, muito cedo, antes mesmo do sol aparecer. Saía à procura de qualquer oportunidade: bicos, serviços temporários, ajuda aqui, ajuda ali. Voltava cansado, mas sempre com um sorriso no rosto ao ver os meninos. E quando não havia muito o que colocar na mesa, ele transformava pouco em suficiente. O pai ensinava seus filhos a fazer comida. Na cozinha improvisada, Daniel e Rodrigo ficavam atentos. Gaspar explicava cada passo com paciência. Mostrava como lavar o arroz, como acender o fogão, como esperar o tempo certo. Não era só sobre cozinhar, era sobre ensinar autonomia, sobre mostrar que eles eram capazes. Guardaram na memória uma comida diferente, mas que hoje ainda lembram com saudade: mandioca, feijão e torresmo. Daniel aprendia rápido. Rodrigo se divertia mexendo as panelas, rindo quando algo dava errado, e Gaspar ria junto. As noites eram simples, silenciosas às vezes, mas nunca vazias. Às vezes se juntavam, tocavam violão e cantavam. O violão de Gaspar era antigo, com marcas do tempo, mas quando ele tocava, parecia novo. A música enchia aquele pequeno quarto de algo que dinheiro nenhum compra: presença. Daniel aprendia os acordes. Rodrigo olhava atento e batia palmas, errava a letra, inventava versos. E Gaspar observava, com os olhos cheios, sabendo que aqueles momentos ficariam para sempre. Havia dias difíceis, dias em que o cansaço vencia, dias em que o medo batia forte, mas Gaspar nunca deixou que os filhos carregassem o peso que era só dele. Quando precisava corrigir, corrigia com firmeza. O pai dava broncas com amor, ensinando valores para a vida, pois os pequenos iriam precisar. Ele sentava os meninos à sua frente, olhava nos olhos, explicava, falava sobre respeito, sobre honestidade, sobre caráter.
Daniel crescia entendendo responsabilidade. Rodrigo crescia sentindo segurança. Os anos passaram. 6 anos de luta, 6 anos de renúncia, 6 anos de amor colocado em prática todos os dias. Até que um dia, a vida foi cruel mais uma vez. Gaspar adoeceu e partiu. Sem aviso, sem despedida longa, sem tempo de dizer o último "amo vocês, filhos", sem tempo do pequeno dormir a última noite abraçado com o pai, sem tempo do mais velho receber o último abraço do pai. O silêncio tomou conta daquela casa pequena. A cama parecia grande demais, o sofá parecia vazio, o violão ficou encostado. Daniel, agora mais velho, precisou amadurecer rápido. Rodrigo sentiu um vazio que não sabia explicar. Mas mesmo na ausência, Gaspar permaneceu, porque ele deixou um legado. Amor não se compra, se vive. Os anos passaram novamente. Os meninos cresceram, construíram suas famílias, carregaram para a vida tudo o que aprenderam naquele quarto apertado. Hoje, Daniel e Rodrigo tentam ser, todos os dias, pelo menos 1% do homem que Gaspar foi. E isso já é grande demais. Porque amor não se compra, se vive, se ensina, se deixa como herança. Se essa história tocou você, reflita. O que você está deixando para quem caminha ao seu lado? E se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, inscreva-se no canal. Aqui, a gente acredita que valores constroem legados e que o amor sempre encontra um jeito de permanecer.